Bom, quando a gente usa os termos orar e rezar, na verdade eu estou fazendo uma alusão a uma antiga frase dita lá no século XVI pelo Henrique de Navarro. A frase era: Paris bem vale uma missa. Mas o que ele quis dizer com isso? Conta-se que o Barão do Rio Branco, quando acabou a República, ele era um funcionário público, tá? Então ele recebeu um ofício de que ele não deveria mais usar o seu título. Afinal, barão é um título nobiliárquico, né? E um título característico da monarquia. E aí o sistema republicano queria apagar a memória de qualquer questão monárquica. E ele recebeu esse ofício. E aí na assinatura ele teria que dizer que estava ciente disso, e aí ele assina: ciente, Barão do Rio Branco. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a aula? Vamos desenvolver. O Brasil é um estado laico? Bom, parece uma pergunta extremamente óbvia e com uma resposta extremamente óbvia também. E realmente é. Basta você dar uma olhadinha no artigo 19 da Constituição, que eu sei que você já leu. Se não leu, para tudo e dedica um momento para ler. É imprescindível que cada brasileiro tenha lido pelo menos uma vez a Constituição Federal. Mas tudo bem, olhando o artigo 19, fica claro que o Brasil é um estado laico. No entanto, sabendo do artigo 19, nós temos convicção de que o Estado brasileiro é um Estado laico. E, na verdade, isso é uma renovação, porque essa condição de Estado laico já vem desde a Constituição de 1891. Mas voltemos à Constituição de 88. Quando você retorna lá no preâmbulo, que é o início da Constituição, dá uma olhadinha como o Constituinte originário inicia a Constituição Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, aí, pontinho, 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 né? E lá no finalzinho ele diz: promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, gente, da mesma forma que o Barão do Rio Branco, ao demonstrar que estava ciente da proibição do uso do título nobiliárquico de barão, assina assim: ciente, Barão do Rio Branco. O constituinte originário também, ao instituir o Estado laico, cria um estranhamento em quem lê, né, a Constituição. Por quê? Na verdade, o constituinte originário está dizendo que está sob a proteção de uma divindade judaico-cristã. Voltando ao que eu falava lá no início do vídeo, Henrique IV, Henrique de Navarra, vivia na França em um período que a França estava convulsionada por disputas religiosas. A França era tradicionalmente católica, mas naquele momento estava enfrentando os protestantes, ou evangélicos de linha calvinista, que na França eram chamados de huguenotes. Henrique de Navarra era um dos principais líderes desse movimento protestante na França. Nessas disputas, chegava-se a via de fato mesmo. Era uma violência muito grande. E um dos momentos mais marcantes foi a chamada Noite de São Bartolomeu, onde grande parte dos protestantes que estavam numa cidade da época foram massacrados. E, como eu disse, um dos principais líderes que escapa é o Henrique de Navarra. Nesse contexto, estava havendo uma disputa entre 3 nomes, incluindo o Henrique de Navarra, que era a chamada Guerra dos Três Henriques. O conflito iniciou-se após a morte de Carlos IX. E aí, a partir daí, você tem o Henrique III, que era o irmão do Carlos IX, disputando com o Henrique de Guizet e Henrique de Navarra. Ao final das contas, o Henrique de Guizet e o Henrique III acabam sendo assassinados. Restando aí, então, quem? O Henrique de Navarra, que era protestante. E aí ele reúne suas tropas, começa a avançar. Inclusive, ele é ovacionado como o novo rei da França. Porém, existia a Liga Católica, que era muito poderosa na França e que criava dificuldades. Então, ele não conseguia chegar até Paris para conseguir ser entronado como o novo rei francês. E essas dificuldades elas iam se acumulando e o tempo passando, e nada de Henrique de Navarra conseguir realmente, de fato, se tornar o novo rei da França. E aí depois Henrique de Navarra faz os seus cálculos políticos direitinho
e chega à conclusão de que para chegar a Paris e se tornar de fato o rei francês, era necessário ele mudar de religião. E aí, adivinham o que ele faz? Ele abandona o protestantismo, aquela religião que ele havia sido líder durante tanto tempo, né, liderado a resistência, e agora ele se torna católico, com aquela famosa frase: Paris bem vale uma missa. Foi nessa condição que, em 1589, após ter se convertido ao catolicismo e abandonado o protestantismo, ele passa a ser aceito pela maioria dos seus súditos católicos e é coroado como o novo rei da França, com o título de Henrique IV. Como fica bem claro, nessa conflituosa relação entre política e religião, e o aproveitamento desse campo religioso como elemento legitimador, os valores religiosos estão em segundo plano. São apenas argumentos, fórmulas para se alcançar o objetivo principal, que não tem nada a ver com religião, mas é o objetivo político. Não se trata necessariamente de você sair do universo da oração e ir para o universo da reza. Pode ser extremamente viável e necessário em algumas situações políticas você sair do universo da missa e da reza e ir para o universo da oração. Em alguns casos, trazendo para o Brasil, Brasília bem vale uma oração. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, faça um comentário, um valeu. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!